Ok, nós vamos falar então sobre esse tema, provas da ressurreição. Evangelho de Lucas, texto que ele é muito conhecido nosso, já por várias vezes nós trabalhamos nesse texto e tiramos daqui sempre lições preciosas para o nosso aprendizado, para a edificação das nossas vidas. E eu trouxe esse texto impresso, eu extraí esse texto das Escrituras, coloquei aqui num tamanho maior para que eu pudesse ler com mais qualidade. E eu convido os irmãos então a se colocarem de pé, aqueles que podem, e nós vamos ler Lucas capítulo 24, do versículo 36 até o verso 53. Vou pedir que vocês acompanhem em suas Bíblias, por favor, a leitura deste texto. Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um Espírito. Mas ele lhes disse, eu estou lendo o versículo 38, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, versículo 40, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Versículo 49 agora: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Podem sentar-se, queridos irmãos. Meus irmãos, o tema ressurreição, na Bíblia, nas Escrituras, não é um tema novo. Nós encontramos, por exemplo, lá no Velho Testamento, quando Elias ressuscitou,
o filho da mulher de Sarepta. Nós encontramos quando Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. Nós encontramos Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Nós encontramos Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Nós encontramos Jesus ressuscitando Lázaro. E nós encontramos em vários textos da Bíblia sobre a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Seguindo no livro de Atos, nós encontramos quando Pedro ressuscitou Dorcas. Encontramos Paulo quando ressuscitou Eutico. Enfim, nós temos na Bíblia várias passagens sobre o assunto ressurreição. Nós temos que crer em ressurreição. Ressurreição é parte gloriosa, vitoriosa, majestosa do Evangelho do Senhor. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa de crer em ressurreição. O túmulo não é o fim. Os momentos de trevas, eles são desfeitos. É um novo momento da história quando falamos de ressurreição. E nós estamos vivendo uma época em nosso país que é um momento mais precioso para nós acreditarmos nisso. É hora de acreditarmos nisso. É hora de pôr as mãos no arado e não olhar para trás, como as Escrituras nos recomendam. Eu quero tirar daqui algumas lições deste texto. Eu gostaria que vocês estivessem me acompanhando. Eu quero apresentar aqui até em forma de estudo bíblico, tá? Então, a primeira lição, nós encontramos aqui as provas da ressurreição, as provas de que Jesus ressuscitou de fato. Nós encontramos aqui na primeira lição, Jesus revelando-se. E o texto que eu uso para fazer essa afirmativa é o versículo número 36. O próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O próprio Senhor: não estamos sós. Discípulo de Jesus não anda só. No decorrer da nossa reflexão, da nossa meditação, nós vamos perceber tantas verdades que o Senhor disse para nós. Cristo, Ele está sempre presente. Seu interesse pelo êxito da obra que confiou aos seus discípulos nunca cessa, não para. Que poderíamos fazer, meus irmãos e amigos, sem a realidade da presença de Cristo? O que nós poderíamos fazer? Veja aqui o que Jesus disse antes de ser morto, antes de chegar ali ao período de sofrimento no Getsêmani, antes daquele momento de oração. Olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, 18 a 19: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele disse assim: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Amém. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 18 e 19. Jesus disse isso antes, não é depois que ele ressuscitou. Ele disse antes. Jesus revelando-se. Provas da ressurreição. Primeira lição: Jesus revelando-se. Segunda lição, extremamente importante para nós: Jesus sossegando. Irmãos, como nós queremos ser acalmados, como nós queremos ser acalentados, como nós queremos receber de Deus palavras de conforto. Nesse texto, versículo 38, Jesus diz assim para aqueles discípulos: por que estáis perturbados?
Versículo 38: por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas nos vossos corações? Meus irmãos, a perturbação, as dúvidas não devem, não podem fazer parte da nossa vida. Nós temos que orar, quando vier uma dúvida, orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele nos acalma. Se estivéssemos sozinhos, nós enfrentaríamos uma luta desigual, e a certeza de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas afasta os temores, as perplexidades e as dúvidas, preparando os seus discípulos para enfrentarem o mundo como anunciadores das boas novas da salvação. Nós temos que ser todo dia pessoas que recebem de Deus a calma. Nós temos que estar trabalhando dentro de nós. Não tem motivo, não há motivo para os filhos de Deus, para os homens de Deus, para as mulheres de Deus. Não há motivo de preocupação. Ainda antes de ir para o Calvário, Jesus disse de maneira muito clara: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, aqui o clamor, a direção, a orientação, a palavra é para que haja crença, é para que haja algo que nós venhamos a exercer uma confiança no Senhor. Jesus, Ele nos sossega. Jesus, Ele vai nos sossegando, né? Aí nós lembramos daquele lindo hino 328 do nosso querido cantor cristão, né? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de entender aquela palavra de Jesus, quando Jesus fala para o mar, dirige-se ao mar e fala para o mar: cala-te, aquieta-te. É a mesma palavra, irmãos, no original, o grego ali, a mesma palavra, lá no hebraico, no Velho Testamento, quando Deus diz: haja luz, e houve luz. É o mesmo Deus. Jesus é o Deus revelado. Jesus é o Deus que se apresentou para a humanidade. Primeira lição: provas da ressurreição, Jesus revelando-se. Segunda lição: Jesus sossegando. Uma terceira lição maravilhosa nesse texto, vale a pena os irmãos conferirem. Versículo 39, se possível leiam: olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Apalpai-me e vede. No versículo 40, ele dizendo isto, diz que ele mostrou-lhes as mãos e os pés também. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus do completo, é o Deus que faz uma obra por completo. Por isso que não existe meio cristão, não existe uma pessoa que eu estou começando, não existe, ou é convertido ou não é convertido, não existe meio, existe ou é todo ou é nada, não existe meio, né? Jesus identificando-se, os discípulos precisavam crer no Jesus poderoso que vencera a morte, e por esse mesmo poder converteria os pecadores, faria crescer a sua igreja e subordinaria todas as coisas à vontade de Deus. Mais tarde, Pedro diria assim, mais tarde, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lá na frente, escrito por Pedro, né? Pedro sendo usado por Deus, olha o que ele diz, 1 de Pedro 1, 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Eu comecei a falar pela manhã sobre a doutrina da regeneração. Olha aqui, regenerou para uma viva
esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Provas da ressurreição. A primeira lição: Jesus revelando-se, Jesus sossegando. Segunda lição. Terceira lição: Jesus identificando-se. Agora uma quarta lição extremamente importante para o nosso aprendizado neste momento: Jesus esclarecendo. Como nós dependemos, irmãos, como nós dependemos de ser pessoas esclarecidas, de ser pessoas orientadas, de ser pessoas educadas, de ser pessoas treinadas nas Escrituras Sagradas. Diz a palavra no versículo 45 assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso significa, irmãos, que pode haver pessoas que ficam anos e anos e anos e anos numa igreja, mas não conhecem Jesus Cristo, o Jesus Cristo que ressuscitou. Eles conhecem um Jesus Cristo que está pregado numa cruz. Eles não conhecem um Jesus que pode atender a oração dele imediatamente e dar uma resposta imediatamente e realizar um milagre imediatamente. Jesus esclarecendo, depois de preparar o coração dos discípulos para compreenderem o poder de Deus, Jesus preparou a mente deles para compreenderem as Escrituras. Eram condições fundamentais para uma tarefa difícil, mas gloriosa, da pregação do Evangelho a toda criatura. Mentes obscurecidas por conceitos errôneos não estariam aptas a esclarecer a verdade do Evangelho para a compreensão de outras mentes. Quantas vezes eu e você, nós nos deparamos com pessoas neste mundo que dizendo-se seguidor de Jesus, causam uma tremenda de uma confusão na hora de explicar aquilo que a palavra de Deus diz. Meus irmãos, não há necessidade de acréscimos. A própria palavra, ela tem o poder de falar no coração da pessoa. O Senhor fala conosco. Eu tenho certeza que exclusivamente o texto, sem a minha exposição aqui, cada pessoa que está acompanhando esse texto, que está lendo esta palavra, está entrando no teu coração, porque ela é a palavra de Deus. É ela que vai operar as mudanças dentro de nós. Primeira lição: provas da ressurreição. Jesus revelando-se, Jesus sossegando. Segunda lição. Terceira lição: Jesus identificando-se. Quarta lição: Jesus esclarecendo. Aprenda isso, meu irmão. Até o dia da nossa morte é o dia da gente receber esclarecimento. Até o dia da nossa morte é dia de aprendizado. Até o dia da nossa morte é o dia da gente estar crescendo, como diz as Escrituras, na graça e no conhecimento do Senhor. Uma quinta lição ainda nesse texto: Jesus ordenando, versículos 46 e 47, observe o que está dizendo. E disse-lhes que em seu nome se pregasse o arrependimento a todas as nações. Eu vou ler o versículo 46 e vou ler o 47, diz assim: e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus ordenando. Havia, irmãos, uma necessidade universal, já que todos precisam e estão destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3:23.
Diz a palavra de Deus em Romanos 3:23, a versão que eu vou ler é a versão corrigida, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Evangelho de Cristo, com a sua mensagem de arrependimento e de perdão, é a providência estabelecida por Deus para o atendimento a essa necessidade. Só Ele se aplica de maneira indistintamente a toda a criatura. Aliás, é tão necessária e importante a obediência a esta ordem, que é um sinal para o fim dos tempos. É um sinal para o fim dos tempos. Diz a Bíblia assim: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Essa é o que diz a palavra de Deus. Ainda uma próxima lição, a sexta: Jesus encorajando. Deixe-me repetir as anteriores, Jesus revelando-se primeira, Jesus sossegando segundo, terceiro, Jesus identificando-se, quarto, Jesus esclarecendo, quinto, Jesus ordenando, sexto, Jesus encorajando. Meus irmãos, como nós precisamos de ser encorajados, dia após dia. Eu e você, nós precisamos de ser pessoas que recebem uma palavra de encorajamento. Versículo 49, não sei se os irmãos observaram bem este versículo, mas ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecer na cidade, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A obra de Deus é para ser feita no poder de Deus. Muitas pessoas querem fazer alguma atividade, quer desenvolver algum trabalho nas coisas de Deus, e elas não têm durabilidade. Sabe por quê? Porque ela não é feita no poder de Deus. Quando nós fazemos no poder de Deus, é certo, é seguro, porque é a palavra de Deus, é da vontade de Deus. A obra de Deus é para ser feita no poder de Deus. Só o poder do alto nos habilita a viver como testemunhas fiéis do Salvador. Só o poder de Deus. Precisa de haver uma experiência. Em certa ocasião, tentaram impedir os discípulos do Senhor de falarem de Jesus. Momento difícil da história. A igreja estava começando o seu trabalho de evangelização. Atos capítulo 4. E diz o texto que chamaram as autoridades, chamaram os discípulos. E diz o versículo 18 do livro de Atos, Atos 4, verso 18 a 20, diz assim: chamando os discípulos, ordenaram-lhes que absolutamente, eles estavam diante de autoridades, irmãos, absolutamente não falassem, e diz assim, nem ensinassem em nome de Jesus. A orientação era clara: o nome de Jesus esquece. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Glória a Deus. Não há como calar nenhum de nós. Não há como calar nenhum dos filhos de Deus. Não é possível nos calar, porque nós temos a marca do Senhor. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo mora dentro de nós, não há como nós deixarmos de fazermos a obra de Deus. E a última lição, irmãos, deste tema que nós estamos trabalhando, provas da ressurreição, é Jesus abençoando. Versículo número 50 diz assim que ele levantando,
50 diz: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Numa outra tradução diz assim: levantando as mãos, os abençoou. Aquelas mãos que haviam sido pregadas na cruz, agora se levantam para abençoar. Para abençoar. Pode ser que na sua vida, na minha vida, vai ser preciso haver mais marcas. Aí você pode imaginar assim: mas eu já sofri tanto, eu já passei por tantas coisas. Mas pode ser que você tenha mais marcas, para que você tenha condições de levantar as mãos e abençoar, e abençoar. Quanto mais nós sofremos, quanto mais nós passamos por desafios, mais corajosos nós ficamos, mais fortes nós ficamos. As lutas, elas nos fortalecem. Verdade. As lutas nos fortalecem. Era a prova final de que Jesus, na verdade, era o Filho de Deus. A bênção de Jesus sobre nós, a bênção de Jesus sobre nós, ela ultrapassa os dias de vida neste corpo e nos leva para a eternidade. Veja o que diz a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 4, de 11 a 14, é um texto extremamente importante para nós conhecermos. Diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo, versículo 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Verso 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Glória a Deus. Meus irmãos, é palavra de Deus. E se você crê nessa palavra, esta é a diferença para a sua vida. Vamos rever Jesus revelando-se, Jesus sossegando, Jesus identificando, Jesus esclarecendo, Jesus ordenando, Jesus encorajando, Jesus abençoando. E por último, eu quero aqui trazer para todos nós uma ilustração que falou muito ao meu coração. E eu preciso de ler essa ilustração, porque por mais que eu tive atenção, eu não consegui memorizar. Eu queria ler, porque para mim é uma espécie de fidelidade àquilo que Deus falou no meu coração. Essa data, na nossa sociedade, o dia da ressurreição do Senhor, as pessoas têm como o domingo de Páscoa, e as pessoas o têm como, assim, de uma maneira comercial, a divulgação de ovos de Páscoa, e vocês sabem muito bem disso. E aqui tem uma ilustração curiosa. Uma professora ensinava uma aula de alunos do 3º grau, e nesta aula havia uns 10 alunos, todos na faixa de 8 anos. Um dos alunos era um menino chamado Felipe. Felipe tinha síndrome de Down. Apesar de aparecer feliz, Felipe mostrava cada vez mais sua sensibilidade, e ele se sentia diferente dos outros alunos, natural. Se vocês conhecem crianças nessa faixa etária, vocês devem saber que às vezes elas podem ser um pouco insensíveis. É justamente nesta idade também que a criança está querendo fazer cada vez mais para ser aceito pelos seus amigos. Infelizmente, Felipe
Apesar dos esforços da professora, não foi aceito pelos amigos de classe. Mesmo assim, aquela professora fez tudo o possível para que Felipe se sentisse uma parte da turma. Felipe não escolheu ser diferente. Ele não queria ser diferente dos outros alunos, mas ele era. E todos sentiram isso. E esta professora foi bastante criativa. Uma determinada época, durante a Páscoa, ela levou para a sua aula 10 ovos plásticos vazios, e cada aluno iria receber um ovo. O objetivo era que cada aluno saísse para o jardim e procurasse um símbolo de vida renovada, de vida nova, um símbolo da Páscoa. Depois eles iam misturar todos os ovos e abri-los para ver o que tinha dentro. Todos os alunos saíram correndo para achar algo para colocar dentro do seu ovo. Em pouco tempo, todos voltaram e depositaram os seus ovos numa mesa, e daí a professora começou a abrir os ovos. Ela abriu um e dentro tinha uma flor. Todas as crianças ficaram admiradas. Ela abriu outro e tinha dentro uma borboleta. As meninas disseram: ah, que lindo, que bonito. Os meninos não disseram muita coisa, porque meninos não são muito assim. A professora abriu um terceiro, mas não tinha nada dentro. Imediatamente todos começaram a rir e gritar: isso não está certo, que coisa boba, alguém errou. Foi quando a professora sentiu alguém puxando a sua blusa, e ela olhou e viu que Felipe estava ao seu lado. É meu, disse Felipe, é meu. E aí as crianças começaram a rir mais e dizer: ah, Felipe, você nunca faz nada certo, você está sempre por fora. Eu fiz certo, disse Felipe. É o túmulo, e o túmulo está vazio. Eu paro por aqui, meus irmãos. O túmulo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, está vazio porque Ele ressuscitou. Que Deus os abençoe. Amém? Deus os abençoe.